o teu Evangelho, porque o Senhor nos salvou das trevas para a maravilhosa luz, e desta maneira, ó Deus, queremos nesse momento louvar e agradecer teu santo nome, mediante nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Fica conosco, Deus, abençoa esta festa das primícias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos? Daqui a um pouquinho vão entrar os nossos anciãos, os dois que estão aqui. Queridos irmãos, boa tarde primeiro, né? Nós estivemos na igreja da Imaruí, a igreja de Imaruí, e pastor Davi Contra, que é tesoureiro da nossa união, ele teve que ir embora para Curitiba, porque tinha compromisso às 7 horas da noite. Tinha compromisso, não posso fazer nada. Então, irmãos, mas o tesoureiro do nosso campo, pastor Josias, está conosco. Pastor Josias, e eu tenho certeza, aquilo que ele vai passar será para a honra e glória do nosso Deus. Queridos irmãos, a partir de quarta-feira, o que vai ter aqui? Nós vamos ter uma meia semana de oração 10 para orar, tá? E o professor Gutenberg está aqui conosco, juntamente com quem? Você sabe? Tem um obreiro bíblico que se chama Luiz Macena, alguma coisa assim, mas é Luiz, tá? Eu só queria lembrar, os que se batizarem no batismo da primavera, eles vão ganhar essa Bíblia, ela é exclusiva, tá certo? E eles vão ganhar mais esta medalha que se fala, né? Uma medalha. E quem levar o batismo vai ganhar bota bem, tanto faz. E sabe o que mais vai ganhar? Quem se batizar no batismo da primavera vai ganhar um trunfo. O trunfo vai ser só para aqueles que se batizarem no batismo da primavera. Tem gente que já me falou, pastor, eu posso me rebatizar? Não tem jeito não. É só para ele por causa dos 50 anos do batismo da primavera. Então não tem como a gente poder fazer nada. Só lembrando, o professor Gutenberg começa na quarta, quinta, sexta e sábado, na hora do culto, ele termina aqui. Tá bom? Então nós queremos pedir, por favor, os irmãos, vamos a comparecer. E os desbravadores, nós gostaríamos que eles tragam os seus pais aqui, porque ele vai falar também para os pais. E estamos orando. E mais uma vez eu parabenizo o Clube Desbravadores da nossa igreja, Atalaia. Eles têm feito um trabalho muito bonito. Se você não apareceu lá, uma hora, dá uma aparecida lá, falar parabéns, estamos com você, junto com você. Isso vai fazer uma diferença. E depois, na semana de oração com o pastor Elmar, que seria dia 25, 26, 27, 28, quarta, quinta, sexta e sábado, aqui nós vamos ter um micro-ônibus que vai sair da igreja para levar o povo para participar dessa meia semana de oração com o pastor Elmar. O pastor Rafael também vai estar junto. Só lembrando que o batismo da primavera, quem vai batizar vai ser os dois, pastor Elmar e pastor Rafael. Eu não vou entrar no tanque, já falei isso para eles. Então, os dois vão entrar no tanque batismal para poder batizar todos os desbravadores e aventureiros. E a gente estiver pronto para ser batizado, né? E graças a Deus, irmãos, nós estamos sonhando como povo de Deus para poder batizar 4 pessoas. O vídeo está aqui. 50. Estamos sonhando. Não custa sonhar. E Deus, quando a gente sonha, diz que Ele honra, né? Então, a gente está muito feliz por isso. Nós vamos ter uma mensagem musical, que minha irmã nos está visitando lá da São Paulo, né? Vocês foram daquela igreja, né? O vídeo roda. Agora já mudou, né? Tá. Então, Deus seja louvado, irmãos. Após isso, os anciãos vão entrar em uma cesta bonita, né? Aí logo depois nós estaremos tendo a mensagem com o pastor. O pastor Josias, o tesoureiro do nosso campo, tá? Um sábado a todos os irmãos. Eu estou muito feliz pelo convite da família Vicentina. Eu vim passear de férias
E para mim é um prazer em louvar o nome do Senhor nessa cidade maravilhosa de vocês.
capítulo 3. Só vou ler esse texto, não vai ser senão, aguenta aí. 3, 9 e 10. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Tem gente que já me falou, mas pastor, onde tem as coisas das primícias? Você vai ver na palavra do Senhor. Temos vários textos. Eu poderia demorar-me aqui falando bastante sobre as primícias, mas deixa eu só ler esses 2 textos que já resumem isso que diz a palavra de Deus. Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens. E o que mais diz, irmãos? E com as primícias de toda a tua renda. E se encherão o que? Na tua vida, na tua casa, irmãos. Fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma promessa de Deus, irmãos. Quando Deus promete para seu povo, Ele cumpre, irmãos. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Então, por isso, meu irmão, agora os anciãos estarão entrando. Temos aqui por enquanto só 2 hoje, né? O remanescente. Vamos lá, irmãos. Tem uma música, irmão Cleverson? Coloca aí uma musiquinha aí. Você não vai entrar, não. Você não colocar uma música. Vamos lá? Tudo tem um meio. Deus abençoe. Parabéns, bom gosto. Gostei dos detalhes. Até terminar assim lá atrás, né? Às vezes alguém presta atenção, não, mas lá no fundo tem. Nós vamos dizer agora os minutos com o pastor Josias. Ele é nosso tesoureiro do nosso campo, estará repartindo a palavra de Deus conosco. E após isso, nós teremos uma mensagem musical. E logo estaremos entregando, trazendo aqui na frente do nosso sacrifício. Boa tarde, irmãos. É uma alegria nós poder estar aqui na Igreja da Fazenda, uma igreja tão querida. Nós não tínhamos tido o privilégio ainda de vir aqui no sábado, nem pela manhã ainda, né, pastor? Mas agora aceitamos esse convite do pastor que estamos aqui nesse momento tão especial e significativo, né? Realmente você vê aqui a declaração de muito bom gosto, representando aqui os que nós temos aqui à frente, o melhor que nós podemos dar ao Senhor, que é realmente nós reconhecermos Ele. Pois não? Temos uma cruz aqui em cima, né? Maravilha, olha só, verdade. Nós reconhecemos então a nosso Deus como o doador de todas as bênçãos, todas as coisas que nós temos, né? Nada mais é do que o significado da festa das primícias, nós realmente darmos o nosso melhor e o primeiro de tudo a Deus. Mas muito bem, eu podia colocar aquela primeira projeção, se for possível já, ver se vai dar certo aqui essa pistola aqui na frente. Transmitido ao vivo, via satélite, pela internet, ok? A igreja já é no mundo da tecnologia.
Muito bem. Não, a outra. O pastor pediu que nós colocássemos aqui para a igreja algumas dúvidas, não questionamentos, mas dúvidas sobre como funciona o sistema, a estrutura da igreja, como funciona a questão dos dízimos, como ele é usado, como ele é distribuído, para onde que vão as ofertas, o que fica na igreja, o que vai, aonde vai, né, por que vai. E nós queremos aqui então em alguns minutos apresentar assim uma ideia da estrutura da igreja, de como a igreja funciona, do porquê que a igreja tem avançado e como ela tem avançado, como ela avançou até agora. A igreja ela começou de maneira humilde, aos pioneiros lá na década no século XIX, lá na década de 1840, quando começou ali com os apontamentos, aquele movimento milerita, até que a igreja ela se organizou como igreja mesmo no ano de 1863. Aliás, 1861, 63. Em 1863, na verdade, nós estamos completando 150 anos da organização da igreja, agora no ano de 2013. A escola sabatina ela se organizou um pouco antes, na verdade, né? Ela tem 10 anos mais velha do que a própria igreja, a escola sabatina, né? Nós realmente estamos aqui completando já 150 anos da igreja como organização, em 1863. E lá naqueles primórdios, como nós iniciamos e como nós estamos hoje, como foi possível o avanço desde lá daqueles primórdios da igreja, lá na América do Norte, até hoje uma igreja mundial, como é a igreja adventista, por quê, como foi possível isso? Aqui vocês vão ter uma ideia. Nossa primeira escola oficial da igreja lá, fundada no ano de 1870, na cidade de Battle Creek, no estado do Michigan. Também naquela região ali, basicamente a igreja ela saiu, ela começou dali, inclusive até foi um problema nisso, porque a igreja estava muito concentrada tudo ali, né, em Battle Creek. Aqui nós temos o primeiro colégio, bonito prédio, um colégio de internato, moravam ali alguns alunos. Que o primeiro sanatório, a igreja também muito forte na área hospitalar. Aqui às vezes no sul a gente não reconhece isso, porque aqui nós não temos para a gente hospitais da igreja, mas no Brasil temos vários hospitais. América do Norte muito fortes, hospitais da igreja lá, muito grandes hospitais lá. Primeiro lar infantil, também lá em Battle Creek. Primeira capa publicadora, lá começamos então, né, a publicar as primeiras publicações, aí, levando a mensagem adventista, e é uma área muito importante da igreja. Aqui mesmo nós começamos, o Evangelho entrou no Brasil através das publicações. Conhece a história aqui do nosso porto de Itajaí, né? E aqui é a primeira igreja adventista mantida até hoje, lá, né, conservada, na mesma carinha de madeira, branquinha. Ela foi fundada lá em 1861, antes mesmo de ser organizada a igreja adventista como uma estrutura denominacional. E a igreja ela foi se estruturando através da inspiração profética, através de muita oração, através de discussão de como seria a melhor forma de estruturar a igreja. E a igreja, se nós pudéssemos resumir ela numa pirâmide, ela seria mais ou menos como nós estamos vendo aqui agora. Tudo começa e tudo acontece na igreja local, com os membros. Os membros são, na verdade, a base, onde sustenta toda a igreja. E vários membros formam uma igreja, como aqui a igreja da Fazenda. Várias igrejas, elas formam uma associação de igrejas, ou uma missão de igreja, enfim, mas uma associação da igreja. No nosso caso aqui, a Associação Catarinense. Hoje nós temos na Associação Catarinense 217 congregações. Até 2 anos atrás nós temos aqui uma só no estado, mas pelo crescimento que houve, foi necessária essa divisão em 2 associações. Hoje há uma em Joinville e outra em Florianópolis, da qual fazemos parte. E nós somos aqui hoje 217 igrejas, mais de 18 mil membros
em nossas igrejas. Várias associações formam uma união, e nós pertencemos aqui à União Sul Brasileira, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nessa união hoje há 9 associações, aliás, 7 associações e 2 missões. Missões são aqueles campos mais desafiadores, onde os recursos não são suficientes para a pregação do Evangelho naquele local. Então as associações e a união ajudam essas missões então a financiar ali, né, as frentes missionárias para que o Evangelho avance naquelas regiões mais desafiadoras. Muito bem. Logo após então a união vem as divisões da igreja no mundo. Essas divisões elas são ligadas diretamente à Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que fica em Washington, lá nos Estados Unidos. E hoje são ao todo, hoje são ao todo 13 divisões no mundo, e nós pertencemos aqui à divisão divisão sul-americana, com sede ali na cidade, no Distrito Federal, em Brasília. E a divisão sul-americana é responsável aqui pela igreja nos 8 países, ou por 8 países da América do Sul. Lá começa no Equador, Peru, Chile, você passa, depois vem a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil, que é o maior país da nossa divisão. E a Associação Geral é assim, é a estrutura da igreja. E começa tudo por aqui e se estende pelos vários níveis aqui, os recursos da igreja também. E nós vamos ver agora como isso acontece. Os dízimos e ofertas, eles na verdade eles atingem todo o planeta, as mais diferentes áreas do planeta. Se você devolve aqui na igreja o seu dízimo e sua oferta, pode ter certeza de que uma parte dele vai chegar em todo o mundo através das missões mundiais. Vamos ver aqui, ficou um pouquinho apagado aqui, mas, opa, pulou. Vamos voltar aqui, aqui. Veja, como é feita a distribuição do dízimo. Hoje o dízimo que você doa aqui na igreja, que você devolve aqui na igreja, aonde ele chega? Veja, você devolve, aqui a igreja local recebe 100% do dízimo, certo? Só que na igreja local, diferente talvez de outras igrejas congregacionalistas, nós chamamos aqui, não fica o dízimo na igreja. Aí, o dízimo ele vai repassado 100% para o campo, para a associação onde essa igreja faz parte. No nosso caso aqui, a Associação Catarinense. Muito bem, a associação recebe esse 100% do dízimo, ela retém aqui na associação 80%, e 20% ela repassa então para a união e divisão. A união, por sua vez, ela recebe então esses 20%. Desse 20%, 9% fica então para os projetos que a União Sul desenvolve na área de evangelismo, pastores da União, enfim, e repassa desses 9%, 11% para a divisão sul-americana. A divisão sul-americana, por sua vez, também recebe esses 11% que sobe daqui para cá e retém ali 9% para também o desenvolvimento da obra no território da divisão sul-americana. E desses 11%, 2% então é enviado para a Associação Geral da Igreja Adventista. E a Associação Geral recebe esses 2%, e lá então ela retém esses 2%, logicamente não repassa para mais ninguém, porque de lá então ela distribui e atende às necessidades da igreja nas mais diferentes áreas do planeta Terra, do mundo. Áreas de grandes desafios que temos, como a famosa janela 1040, áreas muito pobres aí do mundo, onde a igreja tem avançado também, pregando para essas pessoas. Então veja, poxa, mas quer dizer que só 2% do dízimo então vai para a Associação Geral? Não é muito pouco diante dos desafios da igreja? Veja, essa distribuição é uma distribuição muito realmente equilibrada, na verdade, porque veja, nós entendemos aqui, veja, a associação ela recebe aqui, ela fica com 80% do dízimo de 200 igrejas, 217 igrejas, certo?
Já a União ela fica com 9% do dízimo, mais de 1.800 igrejas, que é o total da União Sul-Brasileira, ou seja, dá aqui um bom recurso também para fazer frente às suas necessidades. Da mesma maneira, a divisão sul-americana recebe ali 9% dos dízimos de todas as igrejas da divisão, e a Associação Geral então recebe 2% das igrejas de todo o mundo, o que dá um volume também grande para que ela então consiga atender as necessidades. E assim a igreja tem avançado por conta desse dízimo compartilhado. Aqui, uma outra forma de nós resumirmos agora também aquela parte que fica na associação, ou seja, que a associação administra. Então, como nós colocamos aqui, essa parte aqui da divisão, que na verdade fica 9, ela manda uma para a Conferência Geral, a União também fica 9 e manda mais um para a Conferência Geral. A Rede Novo Tempo de TV e rádio recebem também 2,5% dos dízimos, porque nós entendemos que é uma ferramenta poderosa da pregação do Evangelho, e o dízimo é para isso, né? Parte também dos dízimos vão para os nossos colégios de internato, para o ensino religioso, para a formação dos pastores, né, para o seminário de teologia, para os seminários de teologia, formando novos pregadores, novos pastores. Uma parte também vai para o Ministério de Publicações, também é uma área tão importante, onde os comportores ali, eles pregam o Evangelho através da página impressa. 1% vai para ali. 45% então dos recursos do dízimo ele vai para o sustento do ministério pastoral, assim também como de obreiros bíblicos, ministérios de apoio à pregação do Evangelho. 6,5% então para as despesas administrativas gerais. Isso aqui são materiais. A igreja, ela como uma entidade estabelecida, ela atende às suas obrigações contábeis, administrativas, de prestação de contas para os órgãos governamentais. Então ela precisa de uma estrutura também administrativa para que essa máquina toda ela funcione. Então aqui 6,5% também vai para essa área. 7% vai para os departamentos promocionais da igreja. Quais são? Ministério Jovem, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, o Ministério Pessoal da Associação, enfim, todos esses materiais hoje que esses departamentos produzem, eles são então subsidiados também com uma parcela dos dízimos. 8% são investidos diretamente nas frentes de evangelismo, seja evangelismo em missão global, evangelismo de tendas, evangelismo de colheitas, materiais, bíblias, estudos bíblicos. 8% dos recursos do dízimo vão para esse fim, para os materiais e as frentes evangelísticas da associação. 2% do dízimo é usado para avanços em territórios de missão global, ou seja, naquelas cidades que nós ainda temos sem presença adventista. Nós temos aqui no nosso campo hoje cerca de 45 cidades que ainda não têm presença adventista. É bem verdade que são pequenas cidades de 3, 4, 2 mil habitantes, mas são cidades que precisam de ter a bandeira do Evangelho cravada naquela região. E 5% então, pelos regulamentos da igreja, nós formamos ali um fundo para emergência e para grandes projetos diversos que surgem de vez em quando, como agora tem surgido aí projetos para avanço nas grandes cidades e outros projetos especiais que surgem no decorrer da necessidade da igreja. Então aqui, de maneira somadas aqui, vai dar os 100%, que é então o grande bolo dos dízimos. Aí é distribuído o seu dízimo, o dízimo que você, na verdade não é nosso dízimo, o dízimo que você devolve então, né, para a causa de Deus. O dízimo, onde o dízimo não é aplicado, onde nós não aplicamos o dízimo como obra, como igreja, como associação, são basicamente nessas 5 frentes aqui: assistência social, construções de igreja, despesas operacionais ou operativas das igrejas, como água, luz, zeladora, enfim, todos esses materiais. Despesas das escolas também. As escolas, elas não recebem o dízimo para o seu operacional, para as suas despesas, apenas para a manutenção dos pastores. E compras de terrenos, exceto em casos de avanço em áreas de missão global, que se entende lá então que nós temos
avançar como uma frente de evangelização, onde não há presença adventista ainda, tanto na parte de construção de igreja, quanto na compra de terrenos. Nós temos assim, então, essa abertura de usarmos o dízimo, onde não há ainda presença adventista, onde é um campo missionário, onde nós temos ali, então, que avançar. Da oferta, a oferta basicamente nós temos aí essa simples equação, na verdade. Hoje que você devolve de oferta, seja na salva como oferta voluntária e avulsa, seja através do seu pacto, você coloca lá pacto, essa é a distribuição. 60% ou a maior parte fica na igreja local para a cidade aqui de pagamento da energia elétrica, da água, da zeladora, de algum material para os departamentos, que tem necessidade dos departamentos também aqui de algum material que precisa comprar de vez em quando, material de limpeza, enfim, zeladora. 20% vão para projetos mundiais da igreja. Ou seja, 20% então da oferta, ele vai para a Associação Geral, de lá então atende essa necessidade mundial de avanço e da pregação do Evangelho. E 20% então ficam para projetos da associação. E basicamente aqui nós temos um voto ali que todo esse recurso ele vai para os templos de esperança, para nós avançarmos em construção de novas igrejas, compra de novos terrenos. E aqui é o grande desafio que temos de avançar mais e mais rápido. Os irmãos terem uma ideia, nós abrimos nos últimos 2 anos e meio, dizer assim, de 2011, 2012 e agora esses primeiros 8 meses de 2013, nós abrimos 43 novas congregações. Amém? Só que essas são congregações que boa parte delas estão sendo auxiliadas com aluguel, que a associação também disponibiliza dentro do projeto do Tempo de Esperança. No primeiro ano a associação paga 100% do valor do aluguel, no segundo ano a associação paga 50% do valor, né? E a partir do terceiro ano então nós partimos para a construção, para a compra do terreno, enfim. Mas para vocês vão ter uma ideia, hoje nós temos das 217 congregações aqui da associação, nós temos 46 que ainda não possuem um terreno. É lógico que a maioria delas são essas que abriram agora nos últimos tempos, que estão ainda em fase de maturação, de amadurecimento, né, de estruturação. Porque obviamente nós vamos lá então como associação e investimos e compramos um terreno, quando a igreja já se mostra ali então com uma cara de conseguir então um recurso para comprar, para depois para a futura construção, enfim. Mas esse é o desafio que temos, e é com essa parcela aqui, desses 20% e mais alguns recursos de não dízimos que nós recebemos, às vezes da divisão, da união, enfim, é que nós conseguimos então avançar nessa área aqui de avanços na área patrimonial. Alguns perguntam assim, até na última comissão da associação, nós apresentamos um relatório um pouco mais discriminado que esse aqui, né? Um membro da comissão perguntou, mas pastor Josias, quanto que a associação então tem de fundo de ofertas aqui para investimento em construção? Eu respondi para aquele membro, mostrando lá no balanço da associação, que todo recurso de não dízimo, seja de oferta e outras entradas que temos lá, todo recurso, todo mês ele é praticamente zerado, ele é enviado, ele é retornado de volta para as igrejas, em forma de auxílio construção, alguma ampliação, alguma reforma, alguma compra de terreno. Todo o valor realmente ele tem voltado para as igrejas, e às vezes tem até faltado recursos de ofertas, porque infelizmente ainda tem algumas igrejas, alguns irmãos que acham que deve dar só para o caixa local da igreja, direciona a sua oferta aqui e ali, e não entra nesse plano do pacto, da distribuição da oferta, onde pode atender então aqui a todas as frentes, a igreja local, a igreja mundial e a igreja aqui da associação. Então essa aí é a distribuição que acontece nas nossas ofertas. Veja, todas as ofertas, exceto aquelas direcionadas que eu falei agora, né, para projetos da igreja local, elas são distribuídas, ou seja, o que você der de oferta, ela é distribuída conforme nós colocamos aqui, a não ser aquela que é direcionada, né? As ofertas, alguns perguntam assim, e aqueles projetos que ficam ali atrás da capa da lição, né? Tem aqueles projetos ali, 2, 3 projetos por trimestre, qual a oferta que vai para aqueles projetos?
As ofertas da escola sabatina do 13º sábado são especiais, porque aqueles 20% que são enviados para os projetos mundiais são aplicados em projetos da divisão do mundo ali, que está sendo beneficiada aquele trimestre. Ou seja, por isso que a oferta do 13º sábado ela deve ser especial até em valores. Por quê? Porque aquilo que você doa no 13º sábado fica os 60% aqui na igreja, vai os 20% para a associação, e aqueles 20% que vão para as missões mundiais, eles são destinados àqueles projetos que estão na capa da lição, ali na contracapa da lição, na verdade, no outro lado da lição. Então, se você quiser saber agora aonde vai a parte da sua oferta, 13º sábado, do próximo sábado, daqui a 3 sábados, é isso, né? Você pode olhar lá, vai para aqueles projetos lá, 20% da sua oferta será aplicado lá. Dos 20% que vão para os projetos da associação, que são tirados então ali as ajudas para construções, reformas e terrenos para as igrejas, conforme nós já comentamos aqui. E é interessante essa visão de nós ajudarmos, nós compartilharmos. Por isso que a igreja cresceu, por isso que a nossa igreja hoje ela está em 203 países do mundo, dos 227 reconhecidos pela ONU. Há um estudo que diz que nós somos a igreja que está em maior número de países do mundo. É lógico que ainda de forma às vezes um pouco acanhada em alguns daqueles muito desafiadores lá do Oriente Médio, por exemplo, da Ásia, né? Mas estamos avançando. Hoje a Índia, por exemplo, que era um grande desafio até uns anos atrás para o cristianismo e para o adventismo, já é o país com o maior número de adventistas do mundo, mais que o próprio Brasil. Olha que fantástico. Mas temos ali desafios grandiosos como a China, por exemplo. Basicamente lá 1/3 da população mundial está na China, e nós temos que avançar, porque lá há muitos entraves burocráticos, governamentais, para que a igreja cresça lá. Mas nossas ofertas que nos darão isso. E veja, olha essa citação de Ellen White em Obreiros do Evangelho, é o seguinte: mostrar um espírito liberal, abnegado para com o êxito das missões estrangeiras, é um meio seguro de avançar a obra missionária na pátria. Então, meu amigo, se você quer que a sua igreja seja abençoada, aqui a região de Itajaí se cresça, ajude também através das suas ofertas as missões estrangeiras, pois a prosperidade da obra nacional depende grandemente, abaixo de Deus somente, da influência reflexa da obra evangélica feita nos países afastados. Olha só, que fortes aí. É para nós realmente participarmos através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, com a obra missionária nos países estrangeiros. Então, meus amigos, que Deus realmente possa nos dar essa visão, esse desprendimento, essa liberalidade de sermos participantes da obra de Deus em todo o mundo, não só aqui em Itajaí ou aqui na Associação Catarinense. Esses dias atrás nós aqui tomamos como um procedimento da associação, já é o 2º ano, num período agora das férias dos pastores, nós escolhemos um pastor para tirar umas férias diferentes. E ano passado nós mandamos já um pastor nosso aqui com as despesas ali de viagem, as despesas lá local, enfim, para fazer uma conferência em Guiné-Bissau, país animista lá da África, dificílima ali a entrada do Evangelho. Este ano mandamos um 2º e nos animamos aí com essa ideia de nós contribuirmos aí com as obras estrangeiras, e mandamos um 3º, e foi o presidente da associação, pastor Nilson. Alguns talvez acompanharam no Facebook dele aí, enfim, né, os resultados lá do evangelismo que ele fez lá na Angola, né, batizando lá 170 pessoas lá, realmente ali lindas histórias que a gente vê lá. Então, a associação que já tem agora essa visão de, além de mandar nossas ofertas através do curso normal, também uma vez por ano mandar aí 1 ou 2 pastores para ajudar no evangelismo desses países que são hoje desafiadores. Realmente, quando você escuta a história desses pastores que voltam de lá, eles voltam mais apaixonados, eles voltam mais motivados, porque eles veem realmente que nós temos ainda
trabalhar muito, que nos dedicar muito para que a obra seja pregada em todo o mundo e que Jesus volte logo. Vamos agora assistir um pequeno vídeo, 5 minutinhos, dando um resumo hoje de como estão aí as missões mundiais. Vou pedir para o nosso amigo lá do som, então, que, se possível, projete aqui para nós esse vídeo. Organizada em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem cumprido a ordem de Cristo e levado a mensagem do Mestre a todos. São mais de 17 milhões de membros espalhados por todo o mundo. Quase 72 mil igrejas. E mais de 1 milhão de pessoas batizadas todos os anos. Milhares de pastores pregando o Evangelho 24 horas por dia. Os 232 países reconhecidos pela ONU. E em 203 deles, a igreja já está presente, proclamando a mensagem em 891 diferentes idiomas. 61 casas publicadoras e mais de 7 mil colportores credenciados a passos firmes e largos trilham o caminho para a esperança. E nos hospitais e clínicas adventistas, a salvação vem junto com a saúde. Ninguém é deixado de lado. Nas regiões mais remotas, o Evangelho é transportado por lanchas e aviões. E nos locais mais improváveis, a esperança entra pelas ondas do rádio e pelo sinal da TV. E quando o assunto é solidariedade, a ajuda humanitária adventista também comunica a Cristo, estando em 116 países e levando auxílio a mais de 33 milhões de pessoas. A educação é outro ponto importante da obra. São 111 universidades e mais de 7 mil escolas adventistas que ensinam, formando cidadãos para o céu. Toda essa obra mundial se tornou possível porque um dia homens e mulheres iguais a você aceitaram o chamado para serem missionários. Cruzando mares, enfrentando privações, eles doaram suas vidas para que os ensinos de Cristo fossem espalhados. Foi por aqui que há mais de 100 anos a mensagem adventista chegou ao Brasil. E agora é o momento de finalizarmos esse trabalho. A obra ainda não foi concluída. Temos grandes desafios. Por isso, chegou a sua vez de se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um missionário. Ainda é grande, mas com a ajuda de todos, inclusive a sua, logo terminaremos a missão dada por Cristo. Essa é a igreja que você pertence. Uma igreja com uma visão mundial, que entende que enquanto nós não
cumprirmos a missão de pregarmos o Evangelho em todo o mundo, para toda tribo, língua, povo e raça, nós não veremos Jesus voltar. Por isso nós temos que cada dia mais orar por isso, trabalhar por isso, nos desgastar por isso e sermos fiéis, para que tenhamos condições como igreja de avançar cada dia mais, para que esse Evangelho do Reino seja pregado então a todo mundo. Eu queria que ainda, antes de nós passarmos a palavra ao pastor Erzon novamente, aproveitar aqui e colocar aqui, pode abrir a outra apresentação agora ali, irmão? Onde a gente tem passado pelas igrejas, temos aí alguns, fala o culto, enfim, nos perguntam, Dr. Josias, como é que eu tenho a situação assim, assado do dízimo lá, e como é que eu faço? Eu dizimo, não dizimo, mas eu preciso dizimar sobre isso, eu preciso... Então veja, nós aqui selecionamos aqui algumas perguntas, assim, talvez as mais recorrentes, e baseado aqui, né, numa pesquisa que eu fiz num livro, talvez não, nem é mais publicado na verdade, mas é um livro do pastor José Roncarolo, Perguntas sobre o Dízimo, que eu selecionei aqui alguns textos, então, para nós aqui vermos algumas perguntas, né, quais são algumas perguntas das mais usuais, né, que alguns irmãos nos fazem por aí. E eu queria aproveitar agora que nós estamos aqui num programa de mordomia, um programa de fidelidade, de reconhecimento do senhorio de Deus, colocar aqui então algumas posições da igreja, através da Bíblia, através da mensagem inspirada, profética, enfim, qual é a posição oficial nossa como igreja sobre essas questões aqui. E algumas coisas eu vou perguntar para vocês aqui, né? Uma delas, por exemplo, pastor, é obrigatório dizimar? Vocês acham obrigatório ou não é? Sim, não? Sim, é obrigatório. A igreja obriga alguma coisa, alguém? Deus obriga? Você aplicava, né, Zé? O meu avô dizia o seguinte, né, que obrigado é um pau de arrasto morro acima, né? Sobe ali obrigado, né? Um tronco arrastando morro acima, né? E na verdade, é mais ou menos essa é a função da igreja. Na verdade, assim, ninguém é obrigado a dizimar, mas, vamos ver aqui o que o texto, ninguém é compelido a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas, ou seja, ninguém é obrigado, mas com a mesma certeza com que a palavra de Deus nos é dada, com essa mesma certeza requererá Ele, com os juros de todo o ser humano. Veja, ninguém é obrigado, Deus não obriga nada, nós temos livre-arbítrio na verdade. Se fôssemos obrigados, nós seríamos obrigados a obedecer a Deus. E não é esse o plano de amor de Deus conosco. Ele quer que nós, sim, o reconheçamos como nosso Senhor, e assim nós então façamos aí a devolução de forma voluntária da parte que Ele nos pede, né? Agora sim, vamos para tudo. Pastor, agora para ser oficial da igreja, assim, diácono, diretor dos jovens, provadores, música, enfim, eu preciso ser dizimista? Sim ou não? Sim. Aqui sim precisa, assim, aqui é obrigado, é isso? Veja, a pessoa continua não sendo obrigada, mas é lógico, a igreja ela entende quando o irmão ele não reconhece realmente que deve dizimar, reconhecendo a Deus e confiando em Deus e na igreja, então realmente essa pessoa não está apta para assumir uma função oficial na igreja. Por certo que não, fala aqui. Não vemos com quem despreza essas oportunidades negligentemente possa ser escolhido para líder em alguma responsabilidade da igreja. Veja, nenhuma na verdade, não é só para ser ancião, enfim. O homem que deixe de dar o exemplo neste assunto importante não deve ser escolhido para o cargo de ancião, nem para cargo algum na igreja. Ninguém que se não conforme com essa norma da igreja deve ser mantido no seu cargo, na sua função. Aqui, então realmente ele entende que os seus líderes nas mais diversas áreas devem ser um exemplo em tudo, inclusive na fidelidade ao nosso Deus. Já adiantamos um pouquinho esse assunto naquela outra apresentação, né, em que o dízimo pode ser usado, e aqui só reconfirmando o que nós já falamos ali, através dos tempos, Deus o tem reservado para si, tem estabelecido que seja destinado ou empregado para fins religiosos. Na antiguidade foi destinado ao sustento dos levitas e sacerdotes, e desde o primeiro século da era cristã até a atualidade, ao sustento do ministério de evangelização. O dízimo deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério evangélico. Aqui então
Hoje o princípio usado para a administração do dízimo, ele deve ser usado apenas no ministério de evangelização. Não é para manutenção de igreja, não é para construção de igreja, não é para reforma, não. É para evangelização. Agora, alguns falam assim, sobre o que dizimar? O que vocês acham? Sobre o que dizimar? Sobre tudo que nós ganhamos, é isso? Ok. Alguém discorda disso? Alguém tem outra posição sobre o que dizimar? Pode falar. Agora aqui é participativo aqui, essa apresentação. Oi. Ok, vamos chegar lá já. Valor sujo e limpo, ou bruto e líquido. Tá, vamos chegar lá. Acho que é uma próxima que nós temos aí. Quanto à importância exigida, aqui, na verdade, essa pergunta ela vem mais nesse sentido assim, ó. Quanto à importância exigida, Deus especificou 1/10 do que? Da renda. Então, tudo que nós entendemos como renda, como benefício, como algo que se incorpora ao nosso patrimônio, enfim, ele é uma renda. Isso fica com a consciência e beneficência dos homens. O juízo nesse sistema dizimal deve ser livre, ao passo que isso fica com a consciência. Foi estabelecido um plano bastante definido para todos. Não se exige compulsão. Aqui aquele plano, por isso que o dízimo é bonito. Esse mês eu fui abençoado, esse mês aqui, né, Deus me deu, né, um ganho que eu não esperava, eu vou dar 20% de dízimo. É isso que acontece? Deve acontecer? Não. Deus ele é sistemático. Deus é um Deus de ordem, né? Ele pede 10%. Ele pede que você no seu coração, você estabeleça com ele um pacto de fé. 10%, 20%, 15%, 5%, enfim, não sei quanto você estabeleceu do seu pacto com ele de fé, mas que seja algo sistemático. E aqui sobre o que dizimar, sobre a renda. Aqui pulou aquela pergunta que a irmã fez aqui. Aqui é uma pergunta, na verdade, que ela vem aqui a talvez responder o questionamento da resposta da pergunta que eu vou fazer agora, que não está aqui. Ela me perguntou aqui, olha, eu sou empregado, e lá no meu contra-cheque, ou elite, enfim, como chamam aí, né, vem lá, por exemplo, lá R$1.000 de salário, mas eu tenho lá o INSS, eu tenho lá o que mais aí, para transporte, plano de saúde, às vezes tem um mês por ano que é a contribuição sindical. Como eu devo dizimar? Eu devo dizimar sobre os R$1.000 ou sobre os 800 que entra na minha conta? O que vocês acham? Sobre o 1.000? Mas eu ganhei só 800 e agora? Vou dar 100, não é 80, não? Tem alguns que estão com a cara de dúvida assim, né? Mas estou vendo assim algumas interrogações em cima da mente de alguns de vocês, né? Mas é o seguinte, veja, irmãos, até a pergunta saiu daqui, ó, não deu tempo de acrescentar, eu acabei ali, na hora de fazer os slides, acabou ficando oculto, deve estar no arquivo, mas não está apresentado aqui. Mas veja, o que é o INSS? Ele é o que é o INSS para empregado? Porque a maioria de nós aqui descontamos o INSS como empregados, né? É um benefício, ok? Tá? Ele tem cara de imposto, mas na verdade não é um imposto que nós pagamos, ele é um benefício que você está acumulando na Previdência, assim como você paga. Alguns talvez aqui paguem previdência privada, por exemplo, no banco, certo? O INSS também é uma previdência social, oficial do Brasil, né? Você pode usar essa previdência quando aposentar, quando ficar doente, quando a mulher tiver filho, enfim. Como? Vai ser usado, uma hora ou outra vai ser usado, certo? Então veja, aquilo ali é um benefício que você está lá depositando. Então a gente entende realmente que isso aí é um benefício que você está ganhando para aquilo. Na verdade, o INSS paga como imposto, que é pago pela empresa, na verdade, só. A empresa que paga uma chamada de cota patronal, né? Essa aí sim é imposto, mas não tem nada a ver com você. Você está recebendo ali, né, um valor e descontos ali. Plano de saúde, você lógico que está recebendo, e tantas outras atividades, desconto que você então não deve então descontar. Daí vem essa pergunta, mas para aí, deixa eu fazer a conta aqui. Se eu estou dizimando do bruto, inclusive do INSS que eu estou pagando, ou que eu estou contribuindo todo mês, então quando eu aposentar eu preciso dizimar ou não? Sim ou não? Mas eu não paguei já lá dizimado no INSS lá durante a vida toda?
Agora compliquei a vida, né? A irmã perguntou aqui, imposto de renda. O que é o imposto de renda? Ou deveria ser o imposto de renda? Serviços que o governo nos presta, não é? Saúde, educação, enfim. Então, na verdade, os impostos de renda, o imposto de renda que nós pagamos lá, aquilo que você não consegue recuperar, enfim, né, também ele deve ser, na verdade, considerado como benefício que você recebe, né? Serviço, logicamente, há discussões se nós temos ou não, né, de maneira adequada o serviço. Eu não vou entrar nesse método político agora aqui, mas esse que é que se entende. Então veja, voltando aqui à aposentadoria. Gente, o que acontece? Se você estiver disposto realmente a fazer esses cálculos, olha, então para aí, eu durante 35 anos eu contribuí nesse total aí, e agora deu 30 mil de contribuição, por exemplo, e eu vou receber agora 2 mil de salário do INSS por mês. Agora, se você tiver condições de fazer essa conta, você sim, não é errado dizer, olha, então nos primeiros meses até eu receber aqueles 30 mil que eu já contribuí, certo? Da minha vida, eu não precisaria dizimar. É isso que explica aqui, quer ver? Ó? Só que esse cálculo é meio complicado, por isso que nós entendemos o seguinte: por tais motivos é aconselhável dizimar sobre a jubilação, ou sobre a aposentadoria. Porém, disse o Senhor a Moisés, seria pois encurtada a mão do Senhor. Mas se alguém está disposto a fazer todos esses complicados cálculos e começar a dizimar de sua jubilação, segundo a técnica contábil o determine, cremos que tampouco erra, certo? Então, alguém diz, não, peraí, então vamos simplificar a coisa, eu dizimo do líquido e depois, quando aposentar, eu dizimo de tudo. Não seria parece mais fácil aí? Só há um porém aqui. E se você morre no meio do caminho, não desfruta a aposentadoria? Você passou todo aquele tempo sendo segurado, na verdade, pelo INSS na sua vida, né? E não vai ser jubilado, não vai ser aposentado, né? Ou seja, você acabou então ali, né, encurtando a mão de Deus sobre esse benefício que você desconta do seu salário, né? Agora perguntou aqui, mas o que eu gasto lá para vale transporte, alguém perguntou aqui, né? Veja, nós entendemos, né, que tudo que você gasta para desenvolver a tua atividade, certo? Isso você pode sim deduzir, tá? Você pode deduzir, ok? Nós vemos que isso aí é algo que você pode fazer, né, se você tiver condições de ter esses controles lá. Eu desconto lá no meu salário lá 6% de vale transporte, lá, enfim. Você pode, certo? Porque é um gasto que você usa para desenvolver, para você ganhar a tua renda. Então, na verdade, ela bate na sua renda, né? Agora aqui outro, deve-se dizimar sobre presentes achados, heranças e achados? Sim ou não? Sim. Ok, tá. Essa pergunta não responde sim, né? Mas deixa eu fazer outra pergunta agora. Você recebeu lá uma herança, um imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, que vale 500 mil reais. Se você vender ela, beleza, né? Você vai vender, separa ali o dízimo, tá tudo certo, né? E se você não vender ela? E aí? Você tem 50 para devolver de dízimo, sim? E agora? O que eu faço? A gente vai cortar um pedacinho da casa aqui e dedicar para Deus, é isso, né? Opa, claro. No caso, vendo o que, irmã? Ok, se for uma fazenda, no caso, né? Mas veja, na verdade, assim, agora deixa eu, antes de responder isso aqui, não quero responder depois, eu quero partir agora para outro. Bom, achado, eu acho que não tem dúvida. Se você achou ali um dinheiro, por exemplo, né? Enfim, é uma bênção que você recebeu ali, não tem dono. Você achou 100 reais, você vai devolver ali, né, a parte de Deus. Agora sim, presentes. Você já pensou nisso? De devolver dízimo de presente? Como é que funciona isso? E se eu recebi um presente lá, sei lá, chegando agora aí, no final de ano, Natal, aí, um presente, né? Um recebe lá uma camisa, uma camiseta,
Enfim, o que você acha? Devemos dizimar sobre presentes ou não? Isso aí já está em dúvida, né? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá? A pessoa que comprou já dizimou. Se for irmão da igreja, se não for, aí vamos ter que fazer, né, uma investigação se ele é ou não é, né? E se ele é dizimista, irmão, né? A gente não sabe o preço do presente. Ok, muito bem. Aí a irmã já começou a entrar num caminho. Veja, pessoal, eu vou colocar assim uma situação, até um testemunho pessoal, na verdade, né? Tem um tempo que eu li esse livro aqui e comecei a pensar sobre essa questão que o pastor coloca aqui, né? Veja, eu, por exemplo, sim, eu uso muito camisa. Eu trabalho todo dia de gravata, todos os dias, só domingo, praticamente eu não uso gravata, porque de segunda a sábado eu trabalho com camisa e gravata, terno, enfim, né? E eu, obviamente, eu tenho que comprar camisa, certo? A camisa desgasta, ela tem que lavar, enfim, lavação. Só que, às vezes a gente vai numa igreja, uma pregação, uma semana de oração, ou participa de algum evento, e eu ganho uma camisa. Tá. Se eu não ganhasse aquela camisa, eu teria que comprar ela? Sim ou não? E se eu comprasse ela, seria de onde? Do meu bolso. E se eu ganhei ela, eu deixei de gastar. Então, eu digo, tudo bem, eu ganho camisas de 60 a 300 reais. Eu já ganhei camisas de 300 reais aí. Só que eu não pago no meu bolso 300 reais para comprar uma camisa, nunca. Então o que eu faço? Camisa, já botei um padrão na minha tabelinha. Se eu ganhar camisa, eu dizimo de 80 a 100 reais. Aliás, desculpa, sobre o valor da camisa de 80 a 100 reais. Ou seja, eu dou 8 ou 10 reais de dízimo. Porque é o que eu pagaria numa camisa se eu fosse comprar 80 a 100 reais. Num terno, 200 reais. Enfim, eu já criei uma tabelinha de presente. Assim, se eu receber tal coisa, o meu dízimo é de tanto. Se receber sapato, é de tanto. E a gente ganha, não é muito, né? Lógico, não é uma coisa assim que acontece todo dia, sabe que tem aniversário, Natal, depois de ficar grande, depois de adulto, é isso que a gente recebe, né? E olha lá, então assim, é isso aí que acontece. E realmente Deus tem, até contava ali na igreja de Maruí, assim, que depois eu comecei a fazer esse sapato, faz uns 3 anos que eu não compro sapato, porque quando o meu está começando a acabar, eu participo do negócio que vai ganhar um sapato, né? Dá um sapato. Ano passado, não sei o que, lá a gente conseguiu lá uma promoção dia da fábrica, né? Dia do pastor ganhamos sapato, né, pastor? E assim, ganhamos sapato. E assim foi, porque eu entendo que, nós entendemos que, sobre presente, agora sim, eu ganho um presente, um taco de golfe. E aí? Devo dizimar ou não devo? Eu iria uma vez na vida comprar um taco de golfe? Não, eu não sei jogar golfe, não gosto, acho um esporte muito calminho, que negócio, né? Como é que é? Esporte rico também, claro, né? Então assim, veja, você deve dizimar sobre algo que você compraria se você ganhar. Então, eu vou ganhar uma camisa, eu ia comprar, vou comprar. Sei lá, o que você vai ganhar? Né, uma coisa para casa, enfim, né? Você, puxa, mas vou ter que ensinar. Gente, é uma benção, porque parece que eu, sinceramente, eu não sei se, eu não acredito em coincidência, mas depois que eu comecei a ver esse plano com Deus de dizimar mais, eu comecei a ganhar mais presente, viu? Então, provai a Deus, né? E vede, né? Que o Senhor é bom, né? Olha só o que diz aqui, interessante. E sobre essa questão também, vamos ver aqui agora essa herança que vale muito, também que faz ali, né? Deveríamos devolver o dízimo correspondente a esses itens aqui. Se os presentes ou heranças são em dinheiro, deveríamos devolver a 10ª parte. Em caso de ser objetos, a sugestão é que se estime o seu valor e seja devolvido o dízimo em dinheiro, todo de uma só vez ou de acordo com um plano de devolução sistemática e regular para caso de bens móveis ou imóveis de alto valor. Então, por exemplo, vou voltar ao exemplo da propriedade de 500 mil reais. Mas você não tem condições de pagar 50 mil. Você com Deus vai fazer um plano, porque Deus conhece as suas condições. Não adianta você querer enganar, eu só posso pagar 100 por mês, ou 200, ou 1000, ou 500, enfim. Se você puder pagar 10 reais só por mês para devolver aqueles 50 mil, Deus conhece teu coração e sabe das tuas condições. E se isso for sincero do teu coração,
Deus vai entender que esse é o plano que você pode. E no futuro, quando você for vender lá, ou não vender, enfim, né, se você quiser devolver o que falta, daí, né, é com você e Deus. Então essa é a posição, é o conselho que nós damos aqui a você que está em dúvida sobre esses itens aqui. Deve-se restituir os dízimos atrasados? Eu agora fiz aqui o programa, o pastor fez aqui Aliança de Fé, eu fiz o compromisso agora aqui de ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, mas eu não fui até então, e agora? Deus perdoa o passado? Sim ou não? Sim, lógico que perdoa. E os dízimos atrasados, o que você acha? Vamos ver o que diz aqui? A restituição é evidência de que o arrependimento é de coração, e até que ocorra o arrependimento não há reforma na vida ou redenção para o pecador. No entanto, pelo descuido, a dívida do dízimo pode exceder as possibilidades financeiras da alma arrependida, dificultando sua restituição. Aqui é onde a honestidade, sinceridade e integridade entram em jogo. Olha outro texto que vem aqui em seguida. Aqui já é inspirado. Outra declaração inspirada manifesta: caso tenhais roubado ao Senhor, fazei restituição, tanto quanto possível. Olha, ela usa muito essa frase aqui, tanto quanto possível, endireitai o passado, e então pedi ao Senhor que vos perdoe. Em primeiro lugar, deve fazer o possível para restituir todo o atrasado. O que mais diz aqui? É inspirado aqui, se tiverdes recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência, e sendo possível, façais restituição. Caso não seja possível fazê-lo, com humilde arrependimento, orai para que Deus os perdoe, por amor de Cristo, a grande dívida. Entenderam aqui? Viu qual é a diferença aqui? Quanto possível. E Deus nos conhece muito mais que você mesmo, na verdade, né? Ele sabe se é possível você fazer um plano de restituir ou não o passado. Se você acha que devolver talvez ali um segundo dízimo por um período, vai falar, enfim, é você e Deus. Por isso que na verdade assim, o apelo é que você devolva assim o que roubou, porque aqui ela chama aqui, a senhora chama de roubo a Deus, né? E a Bíblia chama também, né? De roubo você devolveu o dízimo. E ela fala então que para que se restitua tanto quanto possível, na medida do possível, da maneira como for possível, né? E se não for possível, Deus entende, Deus sabe que não é possível. Ele só diz assim, o seguinte, né? Peça a Deus que vos perdoe, e ponto final, se não for possível. Já acho que se não me engano é a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Não, mas tem uma pergunta que eu vou falar exatamente sobre a questão do autônomo, do empresário, do agricultor, enfim. Agora a pergunta é o seguinte, gente, dúvidas vão levantando a mão, tá? Pode ir levantando aqui, pastor, tem que horas? Sumiu, pastor, tá lá. Vamos tocando? Tem onde o povo aguentar. Mas aqui está acabando já, da nossa parte aqui. Quando tenho dúvida se devo ou não dizimar, o que fazer? Na dúvida, ultrapassa aqui, na verdade. Na dúvida você deve ultrapassar, né? Nesse caso, não no trânsito, irmão. Tá? Ao determinar a proporção da oferta a dar a Deus, a causa de Deus, deveis de preferência, aqui texto inspirado também, né? De preferência exceder as exigências do que não cumpri-las. Então aqui, em caso de dúvida, é preferível errar do lado da fidelidade e generosidade, e não da mesquinhez e avareza, pois Deus é magnânimo para com seus filhos. Agora aqui, a pergunta da irmã lá: sendo empresário, agricultor ou autônomo, como e quando dizimar? São duas perguntas aqui, na verdade. Como eu dizimo? Ou seja, de que maneira eu faço o cálculo para apurar, então, olha assim, quanto eu devo dizimar? E a outra pergunta é a seguinte: quando eu dizimo? No final do ano, só quando eu puro lá o balanço final da minha empresa, mensalmente, semanalmente, como? Quando? Certo? O que vocês acham? Alguma posição para a gente enriquecer a nossa discussão aqui? Semanalmente, se você tem condições talvez de apurar ali, né?
talvez não em exatidão, né, mas já fazer ali uma previsão semanal, e depois no final do mês você fecha e vê o que sobrou realmente, né? Porque sempre que o valor chegar na sua mão, ok? Conforme você fechava ali a conta, já dizimava. Ok, gente, é mais ou menos por aí que todos vocês colocaram aqui da maneira correta. Veja assim, ó, o que acontece? Um profissional ou uma empresa deveria então deduzir das suas entradas brutas as despesas de escritório, incluindo o aluguel do mês, os salários de empregados, materiais, etc. E, tal, né, e dizimar. Aqui um exemplo, aqui, né, um escritório, por exemplo, de contabilidade, vamos botar lá. Tá? Você aluguel do escritório, o salário da secretária, despesas do escritório, luz, transporte, despesas com carro, depreciação, despesas diversas, enfim, né? Todas as despesas aqui, e não colocou isso, os impostos no caso de empresa é imposto mesmo, na verdade, né? Imposto, né, que você paga para benefício de terceiros, não para benefícios próprios da empresa, né? Então ela é uma despesa, o imposto na empresa é despesa, certo? Então você vai ali, a conta é fácil, você pega o que entrou, deduz o que saiu naquelas despesas lá, então você vai ter então ali a base líquida para calcular então o seu dízimo em cima daquilo que realmente ficou, né, na mão do empresário, do trabalhador, do agricultor, enfim, né? E a questão do dízimo, quando devolver o dízimo, aqui fala o seguinte assim, né? O dízimo deveria ser devolvido embora, não necessariamente com toda a exatidão, ao concluir cada transação comercial. Colocar quando chega o dinheiro na mão. Então, alguns vão dizer, para aí, mas assim, às vezes, para ser exato, eu preciso que o mês feche, mas toda semana entra dinheiro na minha empresa. Entra e sai, né? Lógico. Como é que eu faço? Você pode dizimar só uma vez por mês? Gente, não é errado. Tá? Você não estaria sendo infiel por isso. Mas realmente aqui, se você quer adorar a Deus, né, com algo nas mãos todo sábado, por exemplo, você pode fazer lá, né, uma estimativa. Olha, esse mês aqui está dando na faixa de R$1.000 limpo por semana, por exemplo, né? Você pode então, assim, separar o dízimo daquela semana e já trazer no sábado. Se no fechado do mês você apurou que deu mais de 4.000 no mês, ou menos, você pode então deduzir daquela última semana, colocar ali mais que 100 ou menos que 100, né? Enfim, para fechar então a sua conta, né? Mas você pode então ali devolver de acordo com a periodicidade a mais curta possível, na verdade, né? Para que você então não fique com o dinheiro de Deus em sua mão. Você pode devolver então já para a causa e para a casa de Deus, para a casa do tesouro, o que pertence a Deus. Posso administrar o meu dízimo? Eu posso, gente, assim, ó, pastor, mas assim, ó, é que tem tanta necessidade aqui, eu quero pagar um livro bíblico. Não, é obra missionária, né? Sim. Por exemplo, na minha casa, né? Eu tenho várias despesas. Sim. Então, quando eu ganho o meu salário, eu estou uma empresa, tem despesa, sim, sim. Eu vou descontar isso ou não? Eu primeiro ganho tudo. Sim. Entendi. Não, veja, nós temos que entender o seguinte, né? A empresa, as despesas da empresa, ela é algo que você tem para ganhar uma renda, certo? As nossas despesas da casa é algo que você tem para sobreviver, né? E a sobrevivência, na verdade, ela é feita, além das bênçãos de Deus, né? Pelo que Deus já te deu, na verdade. Então, na verdade, né? Tanto que Deus fala assim, ó, em primeiro lugar as coisas. Por isso que nós temos aqui a festa das primícias, por exemplo. Por quê? Porque o povo de Deus na época, nos tempos bíblicos, quando eles colhiam, por exemplo, certo? O que eles faziam? Eles pegavam as melhores espigas, né, o melhor da plantação, a 10ª parte daquilo, e levavam para Deus. Você recebeu o seu salário, primeira coisa, separe a parte de Deus. Sabe assim, a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Na matemática de Deus, 90% faz mais do que 100%. Gente, isso aí, ela é comprovada por testemunho na minha vida, isso aí, né? Talvez eu abrisse aqui o microfone, talvez muitas pessoas poderiam dar esse testemunho aqui, que 90%
né? Ou às vezes menos que isso, porque alguns têm impacto, né? Rende muito mais do que 100%. Às vezes a gente vê assim casos de irmãos que nos procuram, lá na associação, nas igrejas, assim, pois é, olha, eu ganho. Tu vê um irmão aqui que, por exemplo, ganha 2.000, ele tem lá, né, tá apertado e tal, pois é, como é que está a sua fidelidade? Pois é, não deu, esse ano não deu, não consegui ser fiel. E tu conversa com outro lá, com os mesmos 2.000 daquele irmão lá, ele tem um impacto de 10%, devolve certinho disso. Irmão, a vida dele tá regular, né? Por isso, né, é uma bênção. É lógico, gente, assim, nós não estamos pregando aqui a teologia da prosperidade. Deus não nos pede primeiro para depois nos dar, não é isso. Deus nos dá para depois nos pedir. Essa é a grande diferença da teologia da prosperidade. Não adianta você barganhar com Deus, Deus não vai te dar nada por barganha. Agora, as bênçãos virão se você for fiel. Isso é bíblico, isso aí é prático, na verdade, a gente vê no dia a dia dos nossos irmãos da nossa igreja. Então, pergunta: posso administrar os nossos dízimos? Veja que diz aqui o texto inspirado, uma mensagem muito clara. Às vezes diz, não, mas Ellen White usou lá um tempo, ela mandou direto lá para a obra lá no sul dos Estados Unidos, lá com os negros, enfim. Gente, há uma diferença. Ellen White, ela tinha autoridade profética, talvez, da época lá para isso fazer. Olha aquele exorto aqui. Uma mensagem muito clara que foi me dada para o nosso povo. É-me ordenado dizer que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo que o Senhor disse que o dízimo deveria ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por estas coisas. Mais um texto aqui: ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo seguindo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, nem mesmo no que posso considerar como obra do Senhor. Eles devem ser postos em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele, de acordo com o que designou. É muito claro isso, né? Acho que está bem claro, não deixa assim margem para discutir esse assunto. E aqui, não concordando com a administração da igreja, ou com a associação, ou com os líderes, ou com o pastor, posso usá-lo do meu jeito? Acho que é óbvia a resposta. É evidente que você não deveria reter os dízimos. Alguns têm se sentido mal satisfeitos disto. Dito, não pagarei mais o dízimo, pois não confio da maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a direção da obra não está direita? Apresentai vossa queixa franca e abertamente, notentes, solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. O problema é deles, em outra palavra, né? O problema é do tesoureiro da associação, do presidente da associação, do pastor, de quem quer que seja. Mas eu não vou me retirar da obra de Deus, eu vou continuar sendo fiel. Essa é a minha parte como filho de Deus, como adorador de Deus. Posso substituir os dízimos pelas ofertas? Posso ou não posso? Não? Mas vou dar uma oferta gorda aqui agora? Não, né? Muito claro, né? É evidente que você pode incrementar suas ofertas, mas se ainda não está devolvendo o dízimo, continua roubando a Deus. Interessante, né? Deus não aceita nada em lugar do dízimo. As ofertas não podem pagar nossa dívida com Deus. E aqui temos textos aqui, nós vamos agora ler todos eles porque realmente estamos avançando o nosso tempo aqui. É correto receber dízimo de ganho ilícito, produtos impróprios ou atividades duvidosas? Alguns perguntam sobre isso também. Mas o fulano lá, né, ele não é da igreja aqui, mas ele planta fumo, por exemplo. Já? Não é da igreja, mas ele vem que só que a esposa é adventista, se ele quer dizimar, porque ele é pedido no sistema de dízimo, ele deve ou não deve receber isso aí? Olha o que diz aqui: a igreja não foi estabelecida por Deus como departamento de investigações para determinar que dízimos provêm de dinheiro obtido ilicitamente e quais não. Mas se o dizimista der a conhecer a origem ilícita, entendam aqui a palavra ilícita. Plantar fumo é ilícito no Brasil? É ilícito no Brasil plantar fumo? Ok.
Traficar drogas é ilícito? Se for um traficante que você quer olha isso aqui. Mas o dizimista deve conhecer o ilícito do dia, deverá ser ajudado a ver que o dízimo que pretende devolver, assim como o restante, precisa restituir ao seu legítimo dono e, portanto, não deve ser recebido. É ilícito? Para as leis? É ilícito? Veja, a igreja ela não aprova e não aconselha ninguém a jogar na loteria. Mas é ilícito? Não é ilícito. Se não é um adventista, ou mesmo sendo um adventista que, ele vai devolver o dízimo, ele vai ser disciplinado, mesmo devolvendo o dízimo. Pode ser 10 milhões lá, cada dízimo, vai ser. Paciência, a igreja não vai vender os seus princípios por 10, 20 ou 30 milhões de reais que seja. Mas não é ilícito, porque legalmente não é. Agora, roubo, tráfico de drogas, qualquer outra tramicagem aí que está fora das leis do país, realmente nós devemos aconselhar aquela pessoa a não fazer mais aquilo, não aceitar o dinheiro dele, porque realmente é algo ilícito, que a igreja não deve apoiar. Certo? Entendido? Aqui já falamos sobre isso um pouquinho. Aqui só alguns perguntam assim: olha, pastor, o pastor lá na igreja fala muito sobre o dízimo, fica pregando, tem uma visita lá na igreja lá, isso aí está errado. Daí parece aquelas igrejas aí que ficam pedindo dinheiro aí. É certo ou errado fazer isso? Olha só, olha esse texto aqui é forte, meus irmãos. Conselhos da Mordomia, página 37. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam parte de nossa fé, que não cria oposição ou agrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia essa pregação, mas a falta de espiritualidade, porque os reclamos do Senhor não são atendidos. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto por ricos quanto por pobres, traz trevas nas igrejas. E os ministros, e aqui amplia-se o ministro ali para anciãos, para os líderes que pregam, e os ministros que com elas trabalham, com as igrejas no caso, e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada, é condenado com o povo por negligenciar seu dever. Bem, pastor, temos que falar sobre isso, gente. Aqui a gente fica com medo porque as igrejas aí e tal, virou esse negócio de teologia de prosperidade. Nós temos uma mensagem muito diferente sobre fidelidade do que a teologia da prosperidade. É muito diferente. Não temos por que ter medo ou qualquer outro sentimento por pregar sobre isso. Por isso não devemos deixar de fazer isso em nossas igrejas. Portanto, meus amigos, meus irmãos, essas são aqui algumas dúvidas que surgem depois de nossas passadas pelas igrejas aí. Eu acabei aqui fazendo aqui um conglomerado de algumas delas aqui. Se há mais alguma, temos aí, vou dar 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, alguma dúvida que a gente possa responder. Talvez não tenhamos todas as respostas, prometemos mandar depois se não tivesse, eu vou pesquisar, enfim, mas o que pudermos responder na medida do possível aqui. E quem ainda houver alguma dúvida, levante a mão e faça aí. Sim. Sim, foi o que nós comentamos aqui. Esse é o saldo bruto lá, não abate ali os recolhimentos de cargos. Esse é o plano que nós temos aí, aconselhar os irmãos a fazer, porque os descontos, na sua maioria, são contribuições, benefícios, enfim, que nós recebemos indireta ou diretamente. Pois não. Como é que é? Não, usar o seu dízimo para comprar algo que seja usado para o Senhor, como Bíblias, para o evangelismo que isso é bom. Não, veja, acho que eu tenho uma pergunta ali que já deixou muito claro, assim, se nós vamos administrar o próprio dízimo, nem pastor, ninguém, na verdade. Alguns usam o exemplo de Ellen White, que numa ocasião lá, naquela época da Guerra Civil Americana, que os negros do Sul eram discriminados, enfim, a igreja entrou nessa. E ela, como uma mensageira de Deus, ela tinha ali uma certa autonomia de enviar um recurso para o Sul lá. Mas não há
nenhuma abertura para ninguém, pastor, presidente da associação, para ninguém administrar o seu próprio dízimo. Deve ser entregue na casa do tesouro. Pois não, irmão? No caso, assim, se eu tenho um pacto com Deus, sim, dízimo e um pacto com o oferta. Esse pacto eu posso dividir ele conforme eu quero. E tipo assim, no caso, assim, se acontecer uma necessidade, chegar alguém na minha casa precisando de algum dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e dar? Muito bem. Caridade, assim, tá, boa pergunta, veja. Nós temos trabalhado agora, uma coisa é o dízimo, ok, sem discussão, é de Deus, enfim. O pacto é uma proporção que eu faço, um pacto eu faço com Deus, né, da minha renda, seja 1, 2, 3, 5, 10, 20%, enfim. A irmã perguntou assim, agora esse pacto eu posso administrar? Veja, a igreja ela tem um princípio de respeitar a vontade do doador. Apesar de nós entendermos que o 60, 20, 20 é a maneira mais equilibrada que nós atingimos todas as necessidades da obra ao redor do mundo, se você colocar lá no seu cantinho, quero 100% para os reservadores, cadê o tesouro aqui da igreja? Vai ser. Você deve fazer o quê? Respeitar, né? Colocar tudo para os doadores, porque nós respeitamos a vontade do doador, certo? Agora eu vou falar assim o princípio que eu tomei para mim, assim, certo? Eu tinha também isso, eu ajudava a pagar a mensalidade de alunos com o meu pacto, né? Eu parei um tempo para cá com isso, porque eu entendo assim, no momento que eu fiz um pacto com Deus, eu quero deixar que a igreja cuide desse pacto, certo? Já surgiu casos assim, de alguém já me pedindo. Essa semana mesmo a minha esposa me disse, olha, posso comprar uma cesta básica? E passou alguém, uma mãe com menino, eu fiquei com parecido. Quanto é que é? R$60. Tá bom, pega lá. Eu tenho minha contabilidade, eu botei na minha despesa de supermercado, não botei na minha despesa de pacto. Entendi que é uma despesa extra aquilo lá, eu dei uma doação lá, né? Então assim, mas veja, isso aqui é uma posição falando assim que eu tenho estudado e entendido que para mim, né, o pacto, no momento que eu fiz o pacto com Deus, eu vou deixar que a igreja cuide, distribua uns 60% para a igreja local, os 20% das missões mundiais, 20% vai para Tempo de Esperança, né? Porque eu entendo que Deus me doou a Jesus como uma oferta maior, né, que se doou tudo, né, e não direcionou, né? Então, na verdade, mas não há erro nisso. Eu diria assim que isso aí é mais uma convicção minha, mas o pacto você tem essa certa liberdade a mente de você em alguma necessidade, né? Mais um. Assim, tipo assim, eu tenho um pacto, fiz um pacto com Deus. Sim. Não consultei meu cônjuge. E depois assim começa a dar atrito, discórdia. Acho que estou fazendo demais, o que eu devo fazer? Devo continuar ou devo me retratar? Não, irmãos, veja, nós entendemos que quando você fecha o pacto, a família, a esposa tem que estar junto, né? Realmente isso aí é uma coisa que ela teria que entender também, né? Ela tem que entender, enfim, que a beleza desse plano que está fazendo, enfim, eu acho que se for para criar realmente assim, um atrito familiar, realmente se entende que não é correto. Alguém mais levantou a mão aqui? O pacto seria uma oferta organizada. Isso. Tira do momento que você tirou o seu dízimo e aí você já dá. Isso. Então, se você não tiver possibilidade, né, por exemplo, quem não tem ganhos semanais de ficar devolvendo a oferta, o pacto já é essa oferta que você já devolveu no dízimo. Isso, exatamente. Tá. Devemos participar, mas eu gosto de todo sábado botar uma ofertinha na salva. Tá? Eu vou falar também, estou falando aqui a minha experiência também, não sou exemplo, mas estou colocando algumas coisas que. Então, do meu pacto, eu separo uma parte para dar nas salvas. Separo uma parte para que meus filhos deem na salva, separo uma parte para eu dar na salva, às vezes que eu vou, né? Porque eu entendo que esse ato de adoração ali, a sábado a sábado, né, ele é muito importante para nós adoradores, para nós que somos adoradores ali, né? Então separa uma parte e outra parte eu dou lá no envelope lá. A irmã levantou a mão, depois o irmão aqui. Eu sabia que o relacionamento eu não sou descendente, eu não tenho renda. Ok. Meu esposo e eu não posso ficar na igreja. Sim, gente, veja aí. A irmã não tem renda. Qual é o dízimo dela? 0, então a senhora é dizimista. Entendeu? Essa é a lógica de Deus.
né? A lógica é da igreja, mas se você não... dízimo de 0 é 0, então você é dizimista. Mas daí eu posso ter... Lógico. Se você não tem renda, lógico. Era a minha dúvida. Tá? O irmão perguntou aqui. Sugestão? Boa sugestão. Veja, nós temos tentado aí, né, por meio dos jornais, aqui o Jornal Pioneiro, né, por alguns programas de fidelidade. Nós temos agora as equipes de revivimento espiritual, não sei se é alguém que faz parte aqui do distrito aqui, as chamadas EDRES aí, né, equipes de revivimento espiritual dos distritos, feito programas para tentar tirar essas dúvidas dos irmãos, porque realmente, gente, a cada ano nós temos aí cerca de 2 mil membros juntando-se à igreja a cada ano, né? Eles vêm com dúvidas, eles vêm, né, com questionamentos, querendo entender, porque às vezes alguns vêm das igrejas evangélicas, lá tinha um estilo, aqui é outro, enfim, né? Mas é lógico, nós temos material, então tá aqui, esses aqui são livros que nós temos aí à disposição, na verdade, Espírito de Profecia, você lê Conceito sobre Mordomia, você tira 90% dessas dúvidas aqui, mas a sugestão do irmão é válida, bem na hora de fazer uma apostila, né, um manual para de repente de maneira bem sistemática. Aliás, se você tem acesso à internet, entrar na página da divisão sul-americana, tá? Surgiu agora lá 50 perguntas, eu acho, né, sobre o dízimo. Eu diria que eu acho que dessas que eu coloquei aqui, só tem uma ou duas que não está naquela relação lá. Ok? Talvez seja aí uma hora de até imprimir, né, deixar à disposição, né, pastor, algum boletim para a igreja, né? Deixa o irmão lá que está levantando a mão depois, o senhor aqui, tá? Eu queria só fazer uma pergunta assim. Eu recebo por semana. Quando eu recebo o meu PIS, eu faço no valor da semana? Quando você recebe o quê? Meu PIS. Que é uma vez por ano que recebe, né? Eu recebo toda semana. Ok. Só que eu faço um valor X, né? Sim. Toda semana. Mas daí quando eu recebo o bruto? Não, na semana que você recebeu o PIS, você junta o PIS com o que você recebeu na semana e calcula 10% dele, né? Não, mas aí eu tenho um pacto junto, né? Sim, você calcula daí naquela semana que você... Porque veja, você vai calcular quando chegou na tua mão, né? Tanto o teu recebimento mensal quanto o PIS, que é anual, na verdade, né? Então você vai naquela semana que você recebeu, no próximo sábado você entrega então, né, o seu dízimo do PIS, do recebimento junto ali, e também o seu pacto, né? Porque assim, contando as 4 semanas, dá R$40, vamos supor, né? Sei que deu oferta, né? Sei. Então daí eu tenho que tirar os 40% do... Isso? R$40? Assim, pastor, eu acho que ela quer dizer assim, ó. Se eu recebo PIS uma vez por ano. Sim. Mas eu tenho eu devolvo o dízimo e estou pactuando. Sim. Aí quando eu receber esse dízimo, esse PIS, eu devo tirar o dízimo e devo tirar a mesma porcentagem do pacto. Ah, sim, ok. É isso que... Entendi, desculpa, irmão. É que assim, ó, quando você faz se você fez esse pacto com Deus mesmo, o pacto é de tudo que entra. É igual ao dízimo. Né? Então se você receber o PIS, você receber talvez ali, achou um dinheiro na rua, você recebeu uma bonificação, tudo que você recebe, ou seja, seu trabalho de PIS ou qualquer outro benefício, você aplica lá o percentual que você aplicou de pacto, né? E o dízimo que é a 10ª parte, né? Tá no mês ou na semana que você recebeu, conforme se for doar. O irmão aqui, pois a irmã. Como felicidade assim dos povos local. A igreja toma a providência apenas administrativa ou porque pode ter um certo maior. Sim. Irmão, seguinte, assim, ó, nós entendemos, e acontece, isso, infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Né? Vez ou outra nós temos aí que afastar um tesoureiro do cargo, discipliná-lo e às vezes até excluí-lo em caso dele não instituir, né, a igreja pelo que... normalmente assim, os passos que os pastores têm tomado é o seguinte, é a indicação do manual da igreja. Se acontece isso, ele deve ser logicamente afastado imediatamente da função, devolver o que se apropriou e ainda assim ter uma disciplina lá, né? A comissão da igreja tem autonomia aqui de definir se é 3, 4, 5, 6 meses.
Em caso de não devolução daquilo, se entende então que ele quebrou o mandamento, né? Ele furtou a igreja e deve ser então removido né? Mas fica nisso, realmente nós entendemos como organização que nós não devemos expor a igreja, né? Talvez aí dentro de tribunais, enfim, né? Do mundo. Irmã. Isso. O pacto. A irmã está colocando aqui em relação àquilo dos presentes lá, ou dos achados, enfim, né? Gente, aquilo que nós falamos assim, sabe que o pacto ele é algo muito você e Deus. Por exemplo, Deus assim, o meu pacto é sobre o meu salário, é a minha renda, né? Esses presentes não vou dizimar, né? Eu dei uma experiência, eu fiz de tudo, na verdade. Eu vou dizimar e pactuar de tudo que eu tenho que entrar para mim, assim, mas assim, o pacto ele é muito você e Deus, né? Você pode, né, fazer um pacto que é da sua renda de salário, por exemplo, né? Esses não entram talvez enfim. Ok, gente? Finish? Muito bem, irmãos. Assim, eu sei que esse aqui é um assunto gostoso, né? A gente pode ir discutindo, enfim, né? Mas o irmão colocou uma sugestão, talvez foi um manual para simplificar e agilizar o processo de instrução da turma. Obrigado pela sugestão, né? E que Deus ajude a nós, assim, a você, realmente independente de detalhes aqui, detalhes dali, nós entendemos realmente a beleza do plano dos dízimos e dos pactos. Realmente isso aqui, eu digo o seguinte: Deus não precisa do nosso dinheiro, nós precisamos de Deus. Nós precisamos sentir essa necessidade de Deus, e eu acho que é um privilégio nosso como ser humano, como pecadores, como seres criados, poder participar da obra de redenção da humanidade através do seu dízimo, através do seu pacto, da sua oferta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê realmente essa consciência de que estamos participando da obra de Deus.